Amém, meus irmãos. Meu boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Segundo dia da nossa campanha, né? Quebra de altares, né? Em Êxodo 29:37, assim está escrito: 7 dias farás expiação no altar, e o santificará, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Então, o altar é o lugar de santidade, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé, os que puderem, para a gente já iniciar o nosso culto. Já comece nessa oração quebrando os seus altares, aqueles que você sabe, que você conhece. Apresente para Deus e jogue por terra todo o mal. Amém, queridos? Vamos entrar em oração, porque o nosso comandante já deu a ordem. A ordem é para marchar e não para recuar, queridos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, por cada livramento, Senhor, que o Senhor nos deu, pelo cuidado, pelo zelo para conosco e com a nossa família, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor incondicional. Te agradecemos, Senhor, por essa noite de estarmos mais uma vez na tua casa, casa de oração. Uma noite que o Senhor preparou para nós, uma noite que veremos o teu sobrenatural, uma noite que teremos novas experiências de intimidade contigo, em que o Senhor vai nos ensinar a quebrar altares, Senhor, altares que envolvem a nossa vida, trazendo maldições, trazendo coisas errôneas para nossas vidas, Pai. Altares que de alguma forma nós erramos por falta de sabedoria e demos legalidade para que o inimigo viesse e colocasse em desordem o nosso lar, na área financeira, na saúde, no emocional, no espiritual, Senhor, no mental, no relacionamento conjugal, familiar. Que esses altares venham cair por terra, Pai. Hoje nós vamos te apresentar, Senhor, altares, Senhor, que foram levantados, talvez ali, como já foi dito, pelos nossos antepassados, por falta de sabedoria, Pai. E nós cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor, que o Senhor visita ali até a 4ª geração, mas que também o Senhor visita até 1000 gerações daqueles que te amam, daqueles que obedecem a tua palavra. Nos ensina, Senhor, nessa noite, nos capacita, Senhor, a avançar, a quebrar, a destruir o altar, Senhor. Nos revela, Pai, nos mostra, Senhor, se está dentro do nosso lar, Senhor, qual é o altar que foi levantado, o que precisamos tirar ali, Senhor, se há algum simbolismo, se há alguma coisa de material ali, que serve como ídolo, como uma idolatria, que nós fazemos por falta de sabedoria, vem abrir a nossa mente, vem abrir nossos olhos espirituais nessa noite, Pai. Se há algo errado em nós, Senhor, que o Senhor venha nos sondar, venha nos esquadrear e venha arrancar todo o mal, Senhor, de dentro de nós, Pai. Nós queremos ser, Senhor, o teu altar, Senhor, e que o teu fogo, Senhor, venha sobre nós, venha nos consumir, Senhor, toda a iniquidade que há em nós, todo erro, Senhor. Revela-te a nós nessa noite, Pai. Revela-te a tua igreja, a tua noiva nessa noite, Senhor, com poder e glória. Derrama fogo, Senhor, fogo santo, fogo puro. Derrama da tua Shekinah, inunda essa casa com a tua glória, Senhor, de maneira que só teus olhos possam nos ver, de maneira que o Senhor possa achar aqui verdadeiros adoradores,
guerreiros, quebradores de altares, e queremos levantar um altar para Ti nessa noite, Senhor. O primeiro altar que queremos levantar é nesse momento, o altar da adoração, o altar da intimidade contigo, porque nós cremos que quando nós louvamos, geramos intimidade. Quando nós louvamos e Te adoramos, cadeias são quebradas, Senhor, correntes caem por terra, vidas são libertas, Pai. Demônios, Senhor, se afastam, vão embora, porque assim era com Davi, quando ele dedilhava ali a sua harpa, e aquele espírito maligno largava de Saul, Pai. E aonde houver um espírito maligno, agora ele vai sair, porque aqui é lugar santo, aqui não tem legalidade para ele, aqui tem adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Recebe agora o nosso louvor, a nossa íntima adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Declarar que o Senhor é santo, que Ele é incomparável. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Oh, aleluia. Ele tem nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Ele é digno, aleluia. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Declaramos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Ele é digno, aleluia. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Ele é fonte, aleluia. Em nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Ele é digno, aleluia. Digno da minha vida.
Construiremos no Senhor uma vida, aleluia. Oh, aleluia. Regada em confiança e adoração nele. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Cante isso, aleluia, declare. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, aleluia, esse amor que faz mudar o mundo, queridos. Por esse amor nós estamos aqui, aleluia. Glorifique, aplaude o nome do Senhor, amém. Aleluia. 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 Quem você é para o Senhor, amém? Quem você é para o Senhor? Você já perguntou isso? Aleluia. Amém? Nós somos quem o Senhor fala que nós somos, amém? Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Eu sou quem dizes que eu sou, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Vamos repetir, vai. Quem sou eu para que grande me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, ninguém vencerá. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, em tua casa, ó Pai, Ao lugar pra mim. Sou filho de Deus. sim, Eu sou. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu nos liberta, Pai, todos os dias, Senhor. Tu nos liberta com tua graça, com teu poder, Senhor. Aleluia, Jesus. A sua graça, Pai. Sua graça
Quando eu era um pecador, se morreu por mim, se morreu por mim. Só voz em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare isso, aleluia. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Na casa do Senhor, aleluia, nós temos liberdade. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar esse louvor de fé, esse louvor que Deus abre portas e fecha as portas. Esse louvor é um louvor maravilhoso. E eu queria que você buscasse o Senhor mesmo nessa noite, adorasse o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Por toda a minha vida, a palavra do Senhor, ela tem poder sobre as nossas vidas. Leve essa palavra como seu escudo para a sua vida. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia.
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Ele é teu escudo, igreja. A palavra dele é pura, é eficaz na sua vida. Não há ferrolhos, não há portas. Essa palavra de Deus, ela tem poder, autoridade sobre vós. Receba a palavra de Deus nesta noite. Tome autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Quero que toda a igreja repita. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. A palavra de Deus é eficaz. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite. Vamos receber a sua palavra. Hoje estamos na segunda noite da nossa campanha de 8 cultos, 8 noites na presença do Eterno, onde estamos falando de quebra de altares. É uma guerra de tronos, de principados, de potestades, do qual a palavra de Deus diz que devemos lutar contra esse inimigo invisível, mas que, apesar de nós não vermos com os olhos físicos, eles existem no reino espiritual e atuam
aqui no nosso mundo. E é por isso que nós devemos então hoje, nesta segunda noite, quebrar mais um altar e vamos conhecer mais um principado que atua, como o inimigo ele tem travado, como ele tem usado das suas artimanhas ao longo da história da Bíblia para tentar neutralizar, parar e atrapalhar a vida do povo de Deus. Então hoje nós vamos aprender mais uma palavra que vai trazer aí o esclarecimento para identificar mais um trono que será quebrado nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 7. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 7. Hoje nós estamos sem a internet para fazer a transmissão online, mas estamos gravando e para mandar para os nossos irmãos lá em Manacapuru, que estarão recebendo este culto. Após o término, vamos estar dando um jeito de subir este vídeo para que os irmãos cultuem a Deus e recebam esta palavra da segunda noite. Todos encontraram? Livro de 1 Reis, no capítulo 20, e do versículo 1 até o 7, está escrito: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de Israel, dos teus filhos, são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: tens de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, vão inspecionar a tua casa e a casa dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os seus anciãos da sua terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe entreguei. Até aqui. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, queremos te pedir compreensão e entendimento desta palavra, para esta segunda noite desta campanha, assim como nós vamos, Senhor, nesta noite, identificar esse altar, este principado que atua nesta área. Queremos te pedir também que nos ajude a quebrar este trono do inimigo, esse altar maligno, e nos dê também, Senhor, a tua vitória, para que assim um altar maior seja erguido em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e que o Senhor reine e governe, que a voz que venhamos ouvir seja a tua voz e não do inimigo. Amém. Você pode dizer, dá glória a Deus? O tema de hoje é: quando a tempestade encontra um altar. A guerra não é pelo ouro, não é pela prata, é pelo governo. Eu disse que um altar maior derruba o altar menor. E ontem aprendemos alguns tipos de altares que são erguidos em nossas vidas. E a história bíblica de hoje, a narrativa de 1 Reis, capítulo 20, do verso 1 até o 7, mostra um rei, um homem, rei da Síria, que simboliza, que representa um principado.
Ele era um rei, um príncipe de um exército, de uma nação. Nações, aonde tem principados, governam nações. Lembra-se que o príncipe da Pérsia impediu que Daniel recebesse a resposta das orações. Um principado da Pérsia era um demônio territorial que governava aquela região. E agora, no livro que nós acabamos de ler, nós vemos um nome. E grave bem esse nome. Ben-Hadad é o nome deste rei. E não é apenas um rei. Não se trata apenas de um nome pessoal. Ele é um principado, é um princípio espiritual. Um principado espiritual que estava atuando por meio deste rei. Ben-Hadad é rei da Síria. E ele se juntou ali com todo o seu exército e veio contra a nação de Israel. Contra o povo de Israel, a saber, as 10 tribos que estavam no norte. Quando a capital era Samaria. E pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a minha casa? Com o que eu estou vivendo? Você vai já entender quando você analisa na palavra de Deus, atuações do inimigo vai ser com mais clareza, você vai conseguir visualizar e ver se essas tempestades, se esses ataques também não estão acontecendo na sua vida. O nome Ben-Hadad significa filho de Hadad. Ben, em hebraico, é filho. E Hadad, aqui, era um deus da tempestade, deus do caos, deus da guerra. Então, Ben-Hadad é filho de Hadad, ou filho do caos, filho da tempestade, filho do trovão. E em várias regiões e religiões, ele teria um nome diferente, mas é o mesmo principado. Então, Ben-Hadad significa o filho da tempestade, ou o filho da destruição, do caos. Então veja que o nome desse rei simboliza um principado que atuava naquela região. Ou seja, filho da tempestade, herdeiro do caos. Esse principado veio contra a nação de Israel a partir do momento em que Acabe, ele levanta altares malignos. A partir do momento que altares são erguidos para o inimigo, abre-se a legalidade e a brecha para o ataque e a destruição total. Veja então que a guerra de altares ela é muito real, invisível e às vezes nós não conseguimos neutralizar ou identificar de onde vêm os ataques. Mas aqui com esta passagem lida, nós vamos aprender, voltando para o versículo 1 em diante, nós vamos ver que na cosmovisão bíblica, ou seja, numa visão ampla, você não pode ler a Bíblia como um livro qualquer, irmãos. A Bíblia não é um livro qualquer para você ler uma historinha, não. A cosmovisão bíblica, ela é muito profunda, ela amplia, olhando toda a natureza, da criação do Gênesis até o Apocalipse. O que vai acontecer, o Apocalipse das últimas coisas que vão acontecer, está mostrando uma realidade entre passado, presente e futuro. E tudo tendo uma correlação. Porque nessa cosmovisão, Hadad aqui representa o espírito que vem para desestabilizar governos, desestabilizar pessoas, famílias, trazer caos, confundir, pressionar e às vezes destruir estruturas. Nesse caso, o Hadad aqui, né, que tem até a ver um pouco aí com o ministro que tem o mesmo nome por aí, né? Que parece que está trazendo o mesmo, parece que tem o mesmo sentimento de trazer confusão. Ele traz prejuízos na economia de uma nação, traz prejuízo na vida pessoal, traz prejuízo. Então, esse nome desse principado, aonde esse espírito atua, aonde ele passa, ele deixa ruína e caos, deixa destruição, rastro de destruição e caos. Então nada é leve, nada é pacífico com ele, tudo é na pressão, tudo é na afronta e tudo é barulho. Tempestade, irmãos, é algo que a gente se assusta, sim ou não? Em meio a uma tempestade, os discípulos ficaram pensando que ia morrer, mesmo com Jesus dentro do barco. Mestre, acorda porque vamos morrer.
Uma tempestade causa medo, é muito barulho, são trovões, relâmpagos, ventos, ondas do mar sopravam, dependendo do local. Se você está numa mata fechada, é pior ainda, a sensação parece que as árvores estão caindo, tudo está desmoronando. Então, uma tempestade é o movimento do caos, da confusão, e tudo nele, tudo é barulho, né? Medo, sensação de perda inevitável. Então a tempestade causa isso. Só para que você entenda que este altar que foi erguido por rei Acabe trouxe esse principado, representando pelo um príncipe, pelo rei da Pérsia, Ben-Hadad, rei de Arã. Ele convocou todo o seu exército, toda a sua ordem, disse: vamos, me acompanhem. 32 reis foram com eles, 32 reis. Então, imagine que cada rei desse tinha um exército numeroso. E eles cercaram Israel, Samaria, na verdade, cercaram a cidade de Samaria. Não era a capital, não era em Jerusalém. Eles foram para o norte. E ali, os cavalos, carros de guerras, tudo cercou Samaria e atacou. E os ataques dele, você vai prestar atenção como esse principado ataca, quando esse altar maligno está ativo, quais são os ataques e por onde vem. Então, antes de vir a espada, vem primeiro o cerco. Antes dele vir atacar, ele cerca primeiro. Samaria ficou cercada. E nesta segunda noite nós vamos aprender que o inimigo, muitas das vezes, ele nos cerca e, fazendo o cerco, ele vai oprimindo. Ele vai, antes dele vir com a espada, ele faz primeiro o cerco. O versículo 1 diz que eles cercaram, né? Cercou e atacou Samaria. Primeiro ele cerca. O inimigo não vai chegar logo destruindo tudo, não. Ele te cerca. Faz uma cerca. Cerca, irmão, fala de proteção ou de prisão. Lembre-se de Jó. Jó, quando ele estava na bênção, Satanás chegou diante de Deus e disse: olha, tá aí. Ele só fez isso também porque tu colocaste uma cerca por ele. Tu protege ele, nenhum mal acontece para ele. Então, Satanás questionou a Deus pela cerca de proteção que Deus colocou na vida de Jó. Assim mesmo, nós temos uma cerca de proteção ao nosso redor, pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Temos essa cerca de proteção, mas quando essa cerca é retirada, o inimigo também está ao derredor. O apóstolo Pedro diz que o inimigo está furioso como um leão, rugindo ao nosso derredor, mais longe um pouquinho, mas ele está procurando um que possa tragar. Agora, Ben-Hadad, o filho da tempestade, o filho do caos, veio e cercou, ficou ao derredor da nação de Israel. Então, tempestade, ela não começa destruindo. A tempestade começa apertando, né? A tempestade começa apertando, fechando o cerco. O cerco, ele é psicológico. Quando o inimigo te cerca psicologicamente, você começa a querer entrar em pânico. É emocional. O cerco, ele é emocional. É uma guerra psicológica, emocional. O cerco também é financeiro. Começa a fechar uma fonte. Veja que Jó, primeiro ele perde ali todas as suas juntas de bois. Depois perde os seus camelos. O inimigo foi tocando em todas as finanças de Jó, até tirar tudo. Não contente, levou também seus 10 filhos. E veja que a vida de Jó, ela mostra como os ataques do inimigo começam na vida de uma pessoa. Vem com enfermidades, vem com problemas, com mensagens ocultas que começam agora a trazer perturbações. Por isso que devemos estar atentos. Em Provérbios 18:14, está escrito que o espírito abatido, quem o suporta, irmão? Quando a pessoa está psicologicamente abatida, quando a pessoa está atacada psicologicamente, o espírito abatido não tem corpo que suporte. A gente começa a mostrar essa fragilidade também. É bíblico isso. Lá em Provérbios 18:14.
Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia também vai dizer pelo apóstolo Paulo que nós somos pressionados por todos os lados, mas não desanimados quando nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Então, preste atenção que um altar ele pode também trazer esse tipo de ataque. Somos pressionados por todos os lados, mas não somos desanimados. E agora, quando olhamos também para a palavra de Deus, e o inimigo, ele cerca primeiro a mente, antes dele tocar as mãos, ele cerca a mente. Toda a batalha está na mente. Quem assiste as mensagens da Joyce Meyer, ela fala muito sobre, ela tem uma mensagem, uma série que eu sugiro para você assistir, que é Batalha da Mente. Você precisa entender que toda a batalha espiritual, ela começa na mente. E é por isso que nós ficamos apavorados, é por isso que muitas das vezes a pessoa, ela se desestabiliza, porque primeiro o cerco, ele é psicológico. Ele quer cansar você, ele quer enfraquecer você, fazer parecer que não há mais saída, e quando a pessoa está sem saída, a ponto de desistir de tudo, é aí aonde ele vem e dá o golpe final. Então, as armas do inimigo, ele usa desta forma, com situações psicológicas, com problemas espirituais, mentais, que vão estar trazendo perturbação, para te esgotar mentalmente, depois fisicamente, né? Emocionalmente, a pessoa vai ficando abalada, e esses são os modus operandi do inimigo nesse altar. O principado de tempestade, ele vem cercando por todos os lados. Você pode ver que antes de cair um temporal, uma tempestade, as nuvens escuras, elas vão cercando tudo, vão tomando conta de todo o céu, para depois acontecer a tempestade. Ben-Hadad significa esse rei da tempestade, esse principado que vem para trazer caos, destruição e amedrontar. E o inferno, irmão, ele prefere vozes do que espada. O inferno, ele trabalha de maneira em que as vozes são mais poderosas do que espadas. Recentemente eu vi uma matéria, um estudo onde mostrou que homens estavam escavando uma mineração em um país, eu não sei lugar, numa caverna, num lugar tão profundo, que meteram um tubo para perfurar, e depois de lá, eles ouviram como vozes de pessoas que estavam em pânico lá do fundo. E aí acreditaram ser o inferno, acreditaram ser um lugar de tormento, que chegaram em um lugar que vozes vinham. Então o inferno, ele trabalha com vozes. E que vozes são essas? Antes da espada. Segundo o versículo 2, 1 Reis, capítulo 20, versículo 2, olha o que acontece. A gente vai vendo, pontuando aí esses versículos. O versículo 2 vai dizer que Ben-Hadad então enviou mensageiros a Acabe. Olha, ele enviou mensageiros à cidade, ao rei Acabe, rei de Israel, e que disseram: isto é o que diz Ben-Hadad. Então o inimigo vai enviar vozes que vão vir direcionada. Pode ser no teu consciente, no teu subconsciente, vozes que tu pode ouvir da tua cabeça, ou usando pessoas, mensageiros dele, que vão trazer essas vozes, que tu pode assistir num jornal, que tu pode ouvir na internet, que tu pode ouvir, independente de onde tu está ouvindo, essa voz é ela que vai estar atuando na tua vida. Então, Ben-Hadad prefere, irmãos, usar mensageiros. O inimigo vai usar mensageiro, vozes para te perturbar, para te tirar a paz. Porque o inferno trabalha com pensamentos repetidos, com ameaças sutis, com vozes internas e sugestões disfarçadas de lógica. Você começa: meu Deus, é verdade, e se isso acontecer? E se aquilo? E pá, e você começa com essas vozes na tua cabeça, tu começa a ficar perturbado. A pessoa começa a ficar desestabilizada, porque esse altar está trazendo vozes que vão tirar a paz. Por isso foi a estratégia. Ben-Hadad não mandou logo o exército lá e acabar com tudo, não. Manda mensageiro, vai lá e diz isso para Acabe. Vai e diz para o rei. Então os mensageiros chegaram e trouxeram a mensagem que o rei Ben-Hadad havia enviado para Acabe. E isto, irmãos, mostra o quê? Gênesis 3:1. Foi assim que Deus disse:
quando a serpente falou para Eva? Ah, Deus falou, foi assim que Deus disse? Se vocês comerem, vocês vão morrer? Aí Eva ficou ali, né? Ficou pensando, ele deu nó, ele deu uma sugestão, distorcendo a palavra do que realmente Deus havia dito. Vocês não vão ser igual a ele? E tal, e Eva ficou bugada, e Adão também. Então, a serpente, ali usada pelo inimigo, trouxe uma voz. Quando Adão e Eva deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de uma serpente usada pelo inimigo, foi a queda deles. As vozes que ouvimos do inimigo vão nos desestabilizar e vão nos levar a cair. Romanos 10:17, ela também tem um antídoto. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então logo eu preciso então estar trazendo com que a palavra de Deus venha gerar fé no meu coração. E 2 Coríntios 10:5 diz que nós devemos então levar todo pensamento cativo a Deus. Todo o nosso pensamento tem que estar cativo a Deus. Está lá em Romanos 10:5. Aliás, perdão, 2 Coríntios 10:5. Então, se a Bíblia está dizendo que os meus pensamentos devem estar cativos a Deus, ou seja, dando ouvido somente a Ele, eu vou vencer esses ataques. O problema é que o inimigo ele vem e manda mensageiros trazer vozes que vão te desestabilizar, como aconteceu com o rei Acabe. A ordem da destruição, ela nunca é aleatória, o inimigo nunca ataca de qualquer jeito. Como eu dei o exemplo de Jó, foi nas suas finanças, foi no seu gado, nas suas terras, nas suas casas, seus filhos. Ela veio numa sequência que foi desestabilizando Jó. Mas olha o que diz o versículo 3 agora, do capítulo de 1 Reis. Qual foi a ordem que Ben-Hadad mandou? A sua prata, o seu ouro são meus, ou seja, tudo teus bens agora são meus. E o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. Então ele ataca a finança, ataca a honra, a dignidade, né? A mulher que tem a capacidade de gerar o ventre que vai trazer ali os filhos e até os filhos. Então o inimigo ele vem e faz isso. Primeiro ele atinge o nosso recurso, depois ele atinge a estrutura e por fim ele faz, depois ele vem para a base, que a base são os filhos. Então esses 3 tipos de ataque vêm para destruir qualquer pessoa. E quem não tiver preparado, quem não tiver com o seu altar erguido para Deus, quem não tiver alinhado com os céus, cai com esses altares malignos. O ouro e prata fala de sustento, irmão. Agora, a intimidade, as mulheres, né? Ele pegou todas as tuas mulheres, né? Fala de aliança, fala de intimidade. E os filhos falam de futuro, falam de legado. Então o inimigo ele vem e ataca ordenadamente para tentar destruir, roubar, matar e destruir, disse Jesus, que o inimigo veio para fazer isso. Mas a palavra de Deus também fala em Malaquias, que 3:8, que o ataque ele vem financeiramente também. Os gafanhotos atacam as lavouras, atacam ali, tirando tudo. Em Números 4:14, a Bíblia diz, pelejai por vossos filhos e por vossas casas. Devemos estar lutando, pelejando, não entregando de bandeja para o inimigo. A Bíblia nos recomenda que devemos estar vigilantes sobre isso. Em Salmo 127, verso 3, vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então o inimigo ele vai querer tocar em tudo isso, na finança, na estrutura, que é, né, na sua base e também no seu legado dos seus filhos. Então, se ele conseguir tirar os filhos da presença de Deus, fazendo com que esses filhos se afastem de Deus, ele conseguiu parar uma geração. Ele conseguiu parar em ti o legado de levar a mensagem de salvação, de libertação. Ele conseguiu parar na tua vida aquilo que Deus planejou para você, para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua casa. Então, não permita, não negocie, não permita que o inimigo venha afastar os nossos filhos da presença de Deus. Amém?
E qual foi o maior erro de Acabe? Quando a gente olha aqui nesse versículo, que o inimigo, a tempestade começa no bolso, depois ela avança para dentro do lar e depois para o futuro, mas vem o versículo 4. E aí no versículo 4, ele vai mandar agora outra ordem. O rei de Israel, olha o que o rei de Israel fez, ele entrega de bandeja, que seja conforme tu dizes. Ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus. Ele se entregou de bandeja para o inimigo. Acabe está dizendo, não tem problema, e falou para os mensageiros, diga para ele que tudo que eu tenho é dele. Nunca negocie a sua vida com o inimigo, nunca negocie o que Deus te deu com o inimigo, nunca entregue de bandeja aquilo que Deus projetou para você, para a sua família, que esse ano de 2026 você possa pelejar e defender a tua casa com honra, levantando um altar maior para Deus, para que essas vozes do inimigo sejam caladas e sejam expulsas. O maior erro de Acabe foi negociar, irmão. Ele negociou, e quando ele negociou o que Deus deu para ele, irmão, a casa caiu antes do muro. A casa de Acabe caiu antes dos muros de Jerusalém, antes dos muros de Samaria, porque ele já entregou para o inimigo. A derrota aconteceu antes da batalha mesmo acontecer, porque ele já disse, olha, seja feito conforme tudo que o rei falou, tudo que Beadade disse, tudo que é meu é dele, tudo que eu tenho somos teus. Inclusive ele se entregou também. Isso para quem sabe não ser punido, para não ser preso. Era o que é quando uma nação impõe algo sobre outra nação, mas sem resistência a pessoa se entrega. Então a casa caiu. Provérbios 18, 21 fala, morte e vida estão no poder da língua. Quando ele entrega, ele está dando de bandeja, ele está levantando um altar do inimigo, dizendo, tudo é teu. Minha vida, minha casa, meus filhos, minhas finanças, ele entrega de bandeja. Mateus 12, 37, a Bíblia diz que, por tuas palavras serás justificados, e também por elas serás condenado. Olha como isso é sério. Pelas nossas palavras seremos justificados diante de Deus, ou também por elas seremos condenados, daquilo que nós falamos, nos tratos que fazemos. Então Acabe, ele não perdeu porque ele era fraco, ele perdeu por não ter um altar. Ele não tinha um altar. O altar de Deus havia sido derrubado. Ele levantou altares agora para outros deuses, para o rei, aliás, como foi a entidade que eu falei ontem? Baal Peor, todos os tipos de deuses ali que tinham, ele levantou altares para eles. E por estar sem um altar do eterno, por estar na sua casa sem nenhum altar de Deus, isso leva à ruína, irmão. Olha o perigo que é a nossa casa não estar, a nossa família não está no altar de Deus. É porque nós vamos dar brechas sem o altar de Deus para que o inimigo entre. Então, ele podia contra-atacar? Podia. Acabe podia resistir? Podia. Mas ele se entregou, porque não tinha um altar maior para dominar o altar do inimigo. E aí entra o que nós queremos estar destacando para vocês. Todo altar maior vence o altar menor. Ben-Hadad, representando um caos, a tempestade que vem, chegou e encontrou Acabe sem um altar levantado para Deus. E isso é muito perigoso, irmão. Não deixe que o inimigo te encontre com um altar derrubado ou sem altar para Deus na tua vida. Em todas as áreas, levante um altar de Deus. Na tua área sentimental, espiritual, financeira, emocional, familiar. Em todas as áreas, levante um altar para Deus. E quando há permissão, irmãos, a tempestade ganha e ela ganha cronograma. Versículo 5. Quando Haddad diz que tudo, aliás, quando Acabe entrega tudo, os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei dizer a você que me desse a sua prata, o seu ouro, e as suas mulheres e os seus filhos, não foi? Ele disse, foi. Pois é, agora você me entregou tudo isso. Tempestade, irmãos, ela
quando há permissão, a tempestade ela ataca, e ela ataca com cronograma. Veja só, versículo 6 ele vai dizer agora outra coisa. O verso 6 ele vai dizer: amanhã, a esta hora, ele deu tempo, ora, eu vou te enviar os meus oficiais para que vasculhe todo o teu palácio, as tuas casas, as casas dos teus oficiais, e vão me trazer tudo que você considera de valor. Iam saquear, iam tirar tudo do rei Acabe. Por quê? Porque quando você negocia com o inimigo, tem dia e hora para ele vir levar tudo, para ele vir saquear tudo. É o que aconteceu, irmãos. Tempestade gosta de data, tempestade gosta de... É o demônio que gosta de agenda. Quando ele encontra uma legalidade, ele marca dia e hora para cair. Efésios 4:27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não marque encontro com ele, não dê data para ele. A Bíblia vai dizer em Lucas 4:6 que a autoridade é dada, né? A autoridade é dada a quem se rende. Então precisamos o quê? Lutar, irmãos, para que o inimigo ele não venha com as suas artimanhas tentar nos enfraquecer, nos pressionar e venhamos entregar tudo. Porque o inimigo, ele só entra onde a porta foi aberta. Por isso que Jesus disse: se tem um valente numa casa, tem que vir um mais valente do que ele, amarra o valente, e aí a casa é dominada. Por isso que dá a conotação do altar mais forte vencer o altar mais fraco. Por isso que o rei Acabe caiu, porque ele negociou, ele entregou, não tinha altar de proteção na casa dele, e o altar da tempestade venceu. E a aplicação profética, irmãos, sobre esse tema, isso é sobre nós. Haddad, a tempestade, o caos, a guerra veio contra Samaria, e eles venceram. O versículo 7 vai dizer que eles levaram tudo que era de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país, lhe disse: olha, vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Eu já tinha entregado tudo para eles, eu já disse que tudo que era nosso era dele, mas ele mandou os seus inimigos, os seus oficiais virem aqui e levarem tudo, né? Quando mandou tomar as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, eu não lhe neguei. Por quê? A fala de uma autoridade covarde, de alguém que foi omisso na vida espiritual, permitindo que o inimigo viesse e levasse tudo, com permissão dele, deixou a porta aberta. Um altar maligno deixa a porta aberta para que o inimigo entre, e não adianta buscar recurso, fazer, e vai pedir para o pastor orar, pedir para alguém, e vai pagar trabalho, vai fazer, não, tem que quebrar o altar, você tem que desfazer, você tem que reconhecer esse erro para que seja desfeito. Para nossos dias hoje, isso não é sobre reis antigos, não, é sobre autoridades cansadas dentro de casa, pais omissos, pais cansados, lares sem posição, líderes sem altar, homens e mulheres que terceirizam a fé para outras pessoas, que vivem das mensagens de oração de alguém do TikTok, de alguém da rede social, que confia só naquilo, mas não faz mais o seu altar, que vive só dependendo da oração de outro, terceirizaram e deixaram de levantar o seu altar. E quando a tempestade vem, quando o inimigo ataca e ele acha uma brecha, aí é tarde demais. Josué, capítulo 24, versículo 15, que é o nosso lema. Josué disse: vocês, povo de Israel, decidem quem vocês vão querer seguir. Vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se aos deuses do pai de vocês, lá do outro lado do rio, dos deuses que dos amorreus, dessa terra aqui, de quem for, vocês decidam, porque eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É tempo de decisão, irmãos. É tempo de decisão. Em 1 Reis 18, 21, o profeta Elias disse para o povo: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Vocês vão ficar pensando, vou servir a Deus ou a Baal? A Deus ou a Baal? Vou ficar em cima do muro? Quando vocês vão parar para definir que vocês precisam seguir as instruções de Deus, da sua palavra, e servir somente a Ele? Ou seja, irmãos, ou você governa,
Ou você toma as rédeas, você levanta o altar para Deus na sua casa, ou alguém governará no seu lugar. É simples assim. O ano de 2026 vai ser um ano onde eu governo, aonde a presença de Deus está ali. Quando eu digo eu governo, não é o homem, não, mas é o meu posicionamento de como servo de Deus dizer: Senhor, quem manda na minha casa é Tu. A Tua presença é que vai me dirigir, a Tua presença é que vai me governar, é eu tomar decisão. Porque quando eu não faço isso, os altares malignos vão falando, vozes vão governando. Eu planejo uma coisa, não dá certo. Eu faço uma coisa, acontece outra. Então, eu quero com você, nesta noite, convidar para fazer um ato profético, para nós encerrarmos. Fique de pé. E nesse ato profético, eu quero que você também ore comigo para quebrar toda tempestade, todo altar de tempestade que veio contra a tua vida, contra alguém da tua casa, alguém da tua família. Eu não sei se você está pensando, dizendo: pastor, poxa, mas isso que nós vimos, essa história do rei Acabe, é uma história que ela tem um fundamento, irmãos. Ele cedeu para o inimigo, perdeu o altar, não tinha altar na casa dele, melhor, porque Jezabel tinha contaminado tudo, e ele perdeu essa autoridade espiritual. E quando perdemos a autoridade espiritual, o inimigo entra e ele vem com vozes, vem com intimidação, com pressão psicológica, com enfermidade, vem soprando com ameaças, e às vezes nós temos ali a tendência de querer entregar tudo. Às vezes para alguém é melhor entregar do que lutar. Às vezes é melhor abrir mão de um filho, perder um filho para a droga, perder um filho para a prostituição, do que lutar para trazê-lo para a presença do Senhor. Às vezes é melhor perder uma posição, alguma coisa, do que lutar, perder a família. Não é, irmãos, opção. Nós devemos nos posicionar, não negociar, dizer que nossas finanças são do Senhor, é Ele que nos deu para o nosso sustento, para usufruirmos. Os nossos bens é Deus que nos dá, que tudo é dele, que nossa família é dele, nossos filhos são dele, nossa casa é dele, e nada é do inimigo. Amém? Isso é posicionamento, irmãos. Então eu oriento você, peço que você que está de pé, você que está agora usando a mão de autoridade, mão direita é mão de autoridade. Mão direita é mão de autoridade. Levanta a tua mão direita aos céus e mão esquerda você coloca no teu coração, simbolizando o teu altar. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Mão direita de autoridade, mão esquerda coloca no coração. Vai simbolizar o teu território, vai simbolizar a tua casa, vai simbolizar aquilo que tu tem, aquilo que tu representa. E nesse momento eu quero que você declare comigo em voz alta, declarando comigo, diga: em nome de Jesus Cristo, eu declaro que hoje todo o altar levantado a Haddad, todo o altar de medo, de negociação, de rendição silenciosa, cai por terra, agora, no nome de Jesus. Assim como Gideão derrubou o altar de Baal, assim como Josias destruiu os altares, assim como a Bíblia diz que eu sou um templo e sou um altar, eu renuncio toda palavra de entrega, toda permissão dada pela boca, todo acordo feito no cansaço. Minha casa não é neutra. Minha casa é um território do Senhor. Meu lar tem governo. Meus filhos têm cobertura. Meu futuro pertence ao Senhor. Eu declaro que nenhuma arma preparada pelo inimigo prosperará contra a minha vida,
contra a minha família. Eu declaro que toda escritura foi cancelada na cruz do Calvário contra a minha vida, contra a minha família. Eu levanto novamente um altar ao Senhor dos Exércitos, com o sangue do Cordeiro, com a palavra e com a obediência. Eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor e que nenhuma tempestade vai governar a minha vida. Somente a voz de Deus eu ouvirei e caminharei em bonança, porque o Senhor acalma toda tempestade, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Hoje, nesse ato profético, em Romanos 20, verso 3, a Bíblia diz, hoje, aliás, 1 Reis, capítulo 20, versículo 13, Rebeca. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13. Vejam como terminou essa história. 1 Reis, capítulo 20, versículo 13. Nessa ocasião, um profeta foi até o rei Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. Aleluia! Nesta noite Deus entrega também nas tuas mãos a chave da vitória, e Ele diz: veja que eu sou o Senhor, e eu entrego este exército do inimigo nas tuas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor na tua vida. Quando o altar é restaurado, irmãos, a tempestade perde autoridade. Quando Acabe restaura o altar, a tempestade ela passa. O que Deus te deu não é negociável, amém? O que Deus te deu, a tua família não se entrega, a família não se entrega, a família se luta. Casa não se cede para o inimigo, você é quem governa. Filhos não se negociam, você é que é autoridade sobre eles. Nenhuma voz do mundo vai levar os teus filhos, nenhuma voz do inimigo vai levar aquilo que Deus te deu. Portanto, nesta noite, em nome de Jesus, sejam abençoados. Pai, eu oro em favor da tua igreja e declaro sobre a vida dos teus filhos nesta noite, sobre a vida do teu povo, que toda autoridade que foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra, venham agora também, Senhor, pela vida destas famílias, que os altares que foram, Senhor, erguidos para o inimigo, que trouxeram tempestades contra esse barco, contra esta família, contra esta casa, agora já foram neutralizados pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Nós, Senhor, tomamos posse desta vitória, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós, em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais acessamos pela tua palavra e declaramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor é quem governa nossas vidas. Por isso queremos reconhecer e pagar tributo somente a ti, reconhecer que nossos dízimos, nossas ofertas, nossas sementes são para o teu reino e vamos colher dela aqui nesta terra. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossa oferta, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar, você vai ofertar ao Senhor nesta hora, vamos adorar o Senhor, e esse culto vai estar sendo encerrado nesse segundo dia, numa campanha dinâmica, objetiva e trazendo esse esclarecimento para você nesta noite. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Eterno, bendito és tu, Senhor. Glória a Deus. Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tu
precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Como Maria que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada das nossas vidas. Então continue a pedir a Deus que Ele dê a presença dEle nas nossas vidas, que Ele nunca tire a presença dEle das nossas vidas, amém? Como Maria que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Diga que nunca será tirada. E como Maria que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca